Bom dia, pessoal. Vamos aqui mais uma vez no meu canal aqui, Edificando Vidas. Vamos para mais uma leitura bíblica. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, que é a coisa mais importante em nossas vidas. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre quando a gente honra e quando desonramos uma pessoa, né? Então, antes de eu começar aqui, que eu vou ler Gênesis 41:14, antes eu vou dizer que para honrar, a pessoa tem que estar viva. Porque uma pessoa morta, não tem como você honrar ela. Então, nós devemos honrar, orar, ajudar, interceder pelas pessoas vivas antes, né, de eu começar a ler, porque muitas das vezes, as pessoas acreditam em fazer honras para as pessoas mortas, né? Morreu, agora vamos honrar. Então, não. Você tem que honrar a pessoa enquanto ela estiver em vida. E falando em honra, tá chegando aí o Dia das Mães, né? Domingo que vem agora. E aí é para todos que têm mãe. Eu sou mãe. Eu não tenho mãe, mas eu tenho filhas. E domingo, né? Não é só domingo. Todos os dias, né? Você tem que estar ali sempre honrando o teu pai e tua mãe, porque a Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe, seus dias de vida são prolongados na terra. Isso é um mandamento com promessa. Então, honrar o teu pai e tua mãe enquanto eles estão vivos, porque depois de morto, não tem jeito mais. Então vamos lá, Gênesis 41:14. Vamos falar sobre honra e desonra, sobre vestir e revestir. Amém? Então aqui em Gênesis 14, Gênesis 41:14, está escrito assim: Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. José estava no calabouço, preso há muitos anos. Muitos anos. Ali no calabouço, José revelou um sonho do padeiro e do copeiro. Aí, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. E José estava no calabouço preso por uma injustiça da mulher de Potifar, o general da guarda, que José trabalhava na casa de Potifar, governando a tua casa, mas por uma injúria, uma infâmia da mulher de Potifar, José foi parar no calabouço. E ali ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, que realizaram assim como ele interpretou, tanto de um quanto do outro. Um morreu e o outro sobreviveu. O padeiro morreu e o copeiro sobreviveu. E aí José virou para ele e falou: lembra-te de mim quando o bem vier a ti. E aí ele esqueceu de José, mas Deus, ele não esquece de nós. Ele fala que pode uma mãe esquecer um filho que amamenta, mas ele jamais esquecerá de nós. E José era plano de Deus no Egito. Então Deus jamais esqueceria dele. E ali, um belo dia, Faraó também teve um sonho. E precisava de um sábio para interpretar o seu sonho. Ali, o copeiro lembrou de José e disse que no calabouço tinha um homem que interpretava sonho, porque ele interpretou o sonho dele e do padeiro, e aquele sonho se concretizou da maneira que ele interpretara. Então, aqui nós vamos falar sobre honra. José é honrado pela primeira vez. Aí, eles mandam chamar José, barbeiam, tomam banho e veste José com veste limpa para ele aparecer perante Faraó. Então aqui José foi honrado, José foi trocado de roupa.
mudaram a roupa de José para aparecer perante o rei. O rei conta o sonho, Faraó, tá? Conta o sonho para José. José interpreta o sonho dele. E ele acredita, né, na interpretação de José, baseado no que ele disse. Faraó, não, realmente é isso mesmo. E aí, mais uma vez, José é contemplado, é honrado. Trocam-lhe as suas roupas, colocam uma túnica de linho puro, colocam um anel no seu dedo, e José é honrado pela segunda vez no Egito. Deus não esqueceu dele e ele tinha certeza disso. Por isso ele continuou firme acreditando que o Deus que ele servia ia livrar ele daquela situação. E aí José é trocado de novo a sua roupa. Ele é revestido, né? Porque ele já estava vestido, então eles tiram aquela roupa e vestem José mais uma vez. E José, então, torna-se governador do Egito, depois de muito sofrimento. Mas no finalzinho eu vou falar para vocês que antes dessas duas honras no Egito, José foi desonrado pelos seus próprios irmãos. Aonde a palavra de Deus disse que os nossos inimigos serão de dentro da nossa própria casa, comerá com você no prato, dormirá com você na cama. Então José foi traído, vendido pelos seus irmãos e lá no finalzinho eu vou falar sobre isso, mas então vamos falar sobre pessoas que foram honradas na Bíblia, amém? Então aqui em Gênesis 41, 42, agora ele vira governador e muda suas vestes. Né? Então ele foi honrado pela segunda vez, ele torna-se governador do Egito. A história de José é muito linda. Se você quiser ler, você está lá no livro de Gênesis, né? Você tem que ler todo, né? O Gênesis todo, que significa o começo, né? O começo de tudo, né? Então vocês vão encontrar uma história linda, a história de José, que não tem diferença nenhuma da história de Jesus, né? A diferença é que Jesus foi crucificado e ressuscitou, né? José, ele não ressuscitou, mas ele chegou a governador, né, do Egito. Então, e aqui no livro de Daniel também, coloquei 2,48, mas o bom é você ler tudo, o livro todo de Daniel, para você entender, né, o contexto, você entender o que aconteceu antes e depois, né, da história tanto de José quanto de Daniel, que foi também levado para o palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, né, foi levado cativo, assim como todos os príncipes, né, e todos os homens, né, dali, da Babilônia, né, e Daniel foi um que foi levado para o palácio de Nabucodonosor. Ali ele ficou cativo, mas ele acreditava também da mesma forma que Deus estava sempre presente com ele e Deus não desistiria da situação dele e do povo que foi levado. E mais uma vez Nabucodonosor tem um sonho, chama todos os magos inteligentes e sábios ali da província para interpretar o seu sonho. Nenhum consegue, ele manda matar todos, mas Daniel, que é muito usado por Deus, entra, né, nessa situação, chamam Daniel, porque ele é super inteligente, sábio e servo de Deus, porque para você ser uma pessoa usada por Deus, você tem que estar dentro da palavra. Amém? E aqui Daniel chega na presença do rei Nabucodonosor. Ali Daniel interpreta o sonho do rei e Daniel também é vestido de roupas limpas. Colocam-se uma túnica em Daniel, colocam um anel em seu dedo e Daniel torna-se governador da Babilônia. Os dois aqui não saíram da presença de Deus, por mais que estavam sofrendo, por mais que estavam em terra estranha,
eles continuaram firme, acreditando que o Deus que eles serviam estavam com ele aonde eles colocassem a planta dos pés. Amém? Vamos lá, no livro de Esther, também falamos também de uma mulher, né? Que também foram trocadas suas vestes, ela se tornou rainha ali do rei Assuero, mas o que eu quero falar aqui não é de Esther, mas também, né, ela foi vestida, foi revestida, né, como rainha do rei Assuero. Depois também é um livro também maravilhoso de se ler. É bom que você aproveita, lê Gênesis, lê Êxodo e lê Daniel e Esther, para vocês entenderem a história de José em Gênesis. A história de Daniel está no livro de Daniel. E a história de Esther também está no livro de Esther, né? Que está na Bíblia. Você procura e você vai achar esses livros, né? Bom, muito excelente de ler. E a Bíblia toda é muito boa de ler, mas os livros que eu estou contando a história aqui, para vocês entenderem o começo e o que aconteceu no decorrer da história. Esther também foi vestida, mas eu vou falar aqui do padrasto de Esther, Mardoqueu, que ficava ali na porta do palácio enquanto Esther estava lá dentro. Eu não vou entrar na história de Esther, é muito linda. A história de Esther, né, foi muito forte. A história de Esther, ela teve que ter assim uma coragem imensa, porque fazer jejum 3 dias e 3 noites não é fácil. A gente faz de ontem, 9 horas, até as 12 horas de hoje, ao meio-dia. É bem forte, bem difícil. E eles aqui fizeram 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Provavelmente, eu não sei, mas também não beberam água, porque a Bíblia diz que foi 3 dias sem comer e sem beber. Mas aqui eu vou falar do padrasto de Esther, que cuidou de Esther desde criança, porque ela perdeu os pais e foi levada para o palácio desse rei Assuero, aonde ele tinha, né, tirado a rainha dele, né, porque ela não quis entrar na presença dele. E ali tudo, eu creio que Deus estava no controle de tudo. E ali ele pediu que trouxesse todas as moças virgens, né, dali, e que fosse ficar com ele ali no palácio durante 1 ano, se purificando, né, se cuidando, colocando perfumes, aromas para elas entrar na presença do rei. E ali já se fizera 1 ano e o rei não tinha ainda chamada Esther na tua presença, mas Mardoqueu, seu padrasto, na porta do palácio, ele esperando notícias dela, ouviu também que um padeiro e um copeiro tramava sobre a vida de Mardoqueu, do rei Assuero, procurando matar. E ali Mardoqueu ouviu o assunto dos dois e fez esse assunto chegar na presença do rei, que os dois estavam ali querendo tirar sua vida. No decorrer da história, os dois foram mortos, o padeiro e o copeiro, que tramavam contra a vida do rei Assuero. E ele mandou que escrevesse quem que fez chegar a ele, né, que eles estavam tramando contra a vida dele. Escreveu no livro de Crônicas, mas ficou esquecido por um bom tempo. Então já fazia 1 ano que Mardoqueu estava ali na porta dele, né, porque ele ficava ali para saber a história da sua filha adotiva. E ali Mardoqueu escutou e fez chegar, e ele esqueceu, colocou no livro de Crônicas esse assunto e esqueceu. Um belo dia depois que o príncipe Amã tentava tirar a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava quando ele passava na porta do palácio, ele era príncipe, ele entrava no palácio, Mardoqueu não se curvava perante ele, Mardoqueu não aceitava se curvar perante ele. Aquilo foi criando um ódio naquele príncipe Amã. Então ele já estava ali com a forca armada para Mardoqueu, mas aí, numa reunião com sua esposa e seus servos ali, aquele povo que estava ali com ele chegou à conclusão que, além de enforcar Mardoqueu, ele já estava com o plano de acabar com todo o povo de Esther. Todo o povo.
de Mardoqueu, a linhagem de Esté. Ali, Mardoqueu fez também chegar a Esté essa situação, dizendo para ela que o príncipe Amã estava armando para tirar a vida de todos eles, porque ele não se curvava ali diante dele, e o ódio dele era tremendo. Esté mandou de volta para Mardoqueu: se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, tu sabes o que vai me acontecer? Ele vai me matar, porque quem chega na presença do rei sem ser chamado, é morto. E ele disse: se você não for na presença dele, você vai morrer de qualquer jeito. Amã está tramando contra nós, contra o nosso povo. Ele fez um decreto para matar todo o povo e ele vai destruir. E você não vai se salvar dessa, porque você também é desse povo. E até então Esté não tinha feito chegar ao ouvido de ninguém que ela era descendente desse povo que Amã tentava tirar a vida. Mas aí ela voltou, mandou, volta lá e fala com ele que então vamos fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. Ele, todo o povo, eu e as minhas servas. Então, eles entraram num jejum, 3 dias e 3 noites. E aí, a história de Esté termina bem. Eu não vou falar sobre ela. Ela consegue chegar diante do rei, consegue que o príncipe Amã vai para a forca, ele e toda a sua família, a forca que estava armada para Mardoqueu. Ela consegue livrar todo mundo da morte através do poder do nosso Deus Altíssimo. E aí vem agora a honra. No meio dessa história de Esté, o rei Assuero lembra do seu livro de crônicas e pede para dar uma revisada. Deus é maravilhoso. Aí ele pega o livro de crônica ali, ele está revisando, olhando e falou assim: essa história de 2 pessoas que tramaram contra a minha vida, um homem me livrou. Quem é ele? Aí falaram com ele: é um homem chamado Mardoqueu que vive assentado na porta do palácio. Para ele, era um mendigo, né? Que estava ali na porta do palácio. Mas ninguém sabia que ele era pai de Esté. Aí o rei Assuero chama o príncipe Amã antes dele ser enforcado, né? E fala com ele: o que eu devo fazer com alguém que merece ser honrado? Aí o príncipe já achou que era ele e disse assim: coloca uma túnica nele, a sua melhor túnica, o seu anel. Faça ele andar na rua montado no seu cavalo e manda alguém gritar na frente que ele está sendo honrado pelo rei. E o rei, todo achando que era ele, o rei disse assim: então chama Mardoqueu e faça isso com ele. Chamaram Mardoqueu, entraram com ele para dentro. Aí nisso o príncipe já estava, né, as pernas dele bamba, porque ele sabia: tô ferrado. E o que aconteceu, eu já contei para vocês que ele foi enforcado depois disso. E antes dele ser enforcado, ele vestiu Mardoqueu com a melhor túnica do rei, colocou o anel do rei no dedo de Mardoqueu, pegou o cavalo do rei, o melhor cavalo que tinha, montou Mardoqueu e saiu pelas ruas gritando e apregoando que ele era honrado do rei. Mardoqueu foi honrado pelo rei. Ele vestiu uma túnica de linho fino e um anel foi colocado no seu dedo e ele andou nas ruas montado no cavalo e ele foi honrado. Então aí dá para vocês imaginar o que aconteceu com Esté, o que aconteceu com Mardoqueu. Tudo terminou bem, porque com Deus tudo termina bem. Por mais tribulação, confusão, desespero que a gente tem, no fim Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu estou contigo. Então Jesus não diz assim: vai ser mamão com açúcar, sua vida vai ser... Não, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu estou contigo. Então nós temos que acreditar que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. E aqui eu deixei para vocês aqui em Lucas, vocês vão ver a história desse homem que não era homem, mas se fez homem, habitou entre nós, né? Diz assim: e antes ele já era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós, que era
Deus se fez carne, se colocou abaixo dos anjos, na altura dos homens, para sentir, para entender e para passar pelos mesmos sofrimentos, ou pior, aqui nessa terra. Foi desonrado pela humanidade. Os romanos desonraram. Os romanos crucificaram. Os romanos fez ele andar nu. Ele andou nu na rua, carregando uma cruz. Foi coroado com uma coroa de espinho. Tiraram as suas vestes. Aqui ele foi desonrado. Tiraram as suas vestes, repartiram entre si. Fizeram ele andar nu na rua, carregando a sua cruz, que não era dele. Aquela cruz não era dele. A palavra de Deus fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pisaduras, machucado, ferida, pele arrancada, sangue caindo no chão. Derramou todo o seu sangue por amor de mim, por amor de você, por nós. E aqui a Bíblia não diz que ele morreu por uns, não. Ele morreu por todos. Todos. Ele morreu por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você vai ler Lucas, Marcos, Mateus, fala sobre ele. Né? Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele foi desonrado, mas ele sabia, eu vencerei. Ele sabia que aquilo traria no futuro salvação para muitos. Agora eu digo para muitos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O sol nasce para todos, mas poucos querem ver o brilho do sol. Aqui Jesus foi desonrado. Filho de Deus, o unigênito do Pai, foi desonrado por amor de nós. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Mas hoje ele está à destra do Pai, de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir para nos buscar porque ele prometeu. E quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Então, a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Foi vendido para os ismaelitas, levado para o Egito também nu. Tiraram a túnica de José, que Jacó fez com todo amor. Tiraram a túnica de José. Deixaram ele nu, só com as partes, tampando as partes íntimas. E ali ele foi amarrado, arrastado, levado para o Egito. Sem nada ter feito. Os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. José foi desonrado. Assim como Jesus foi desonrado, venderam Jesus por 30 moedas de prata. A diferença é que Jesus foi 30 e José foi 20. Essa é a diferença. E Jesus ressuscitou. Mas José, ele não morreu nessa situação. Ele morreu de velhice, depois de muito tempo no Egito. Mas ele foi desonrado, levado, escravo, comprado por Potifar, lá no Egito. Depois no calabouço, depois voltou. Ali ele foi honrado, porque ali ele foi governador do Egito. Mas antes ele foi desonrado, sofreu muito, apanhou muito, foi muito judiado. José sofreu terríveis sofrimentos, foi injuriado, levantaram falso contra ele. Mas ele venceu porque ele continuou firme na promessa. E Jesus também, Jesus, que foi desonrado na terra, né? Mas ele venceu. E então a história de Jesus e José, e aqui, quando lá no Egito, quando José, né, apresenta para os seus irmãos que agora ele era governador, ele dá a cada um uma túnica nova. Ao seu irmão Benjamim, ele dá 5 túnicas.
Então, a túnica representa honra, né? Tirar a túnica representa desonra. Então, aqui eu deixei para vocês um pouco. A história de José é parecidíssima com a história de Jesus. Tudo o que aconteceu com José é como se o que aconteceu com José, sabe, era tudo o que acontece no Velho Testamento se encontra no Novo Testamento. O Novo Testamento é uma ligação do Velho Testamento. Você não pode ler o Novo Testamento antes de ler o Velho Testamento. E eu já li umas 2 vezes e estou voltando, já li o Novo Testamento o ano passado, terminei esse ano, que eu leio devagar, que eu vou anotando. Agora eu estou no Velho Testamento e já estou lá em Êxodo. Já estou na história de Moisés, né, que também foi um homem valoroso aqui da Bíblia. Mas tudo o que aconteceu com José corresponde ao que aconteceu com Jesus. E Jesus venceu, assim como todo aquele que anda com Deus vencerá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te encontrar, que você possa entender que honra teu pai e tua mãe. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe para que seus dias de vida são longos aqui na terra, para que vá bem a sua vida aqui na terra. Eu tive minha mãe por pouco tempo, foi 10 anos. E eu era criança, eu não tinha discernimento nem sabedoria, igual eu, né? Hoje eu leio a palavra de Deus e sei o que é honrar, sei o que é amar, que na época eu nem sabia o que era amar. Mas você aí que tem mãe e pai, honra teu pai e tua mãe, respeite, obedeça, né? Porque quem obedece ao seu pai e sua mãe vive, tem uma vida maravilhosa aqui na terra. E aqui eu falei um pouco, né, sobre o que é honrar e o que é desonrar, né? Vestir, revestir, né? E toda vez que eu oro, eu peço a Deus que me reveste com teu poder, cubra-me com teu sangue, guarda-me debaixo das tuas asas. Peço ao Espírito Santo que me revista todos os dias, e isso eu peço também para a sua vida, você que está vendo esse vídeo. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que entre na tua casa, revista a sua vida, revista os seus filhos, revista o seu esposo, revista a sua esposa, né? Que a tua casa seja coberta, revestida da graça, do amor, da misericórdia e que a salvação de Jesus possa te encontrar. É o que eu desejo para você. E peço você que deixe seu comentário, comente aí o que você achou do vídeo. Se tiver pergunta, nós estamos aqui para responder. Se eu souber responder, lógico que eu vou responder. E você comenta o que você achou. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.